Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Vamos falar sobre a questão de treinamento do Paulo Souza, vamos falar sobre essa metodização do Paulo Souza, né? Essa periodização dele. Nós já havíamos falado em algumas outras oportunidades, em alguns outros vídeos anteriores, sobre esse dia a dia, como é esse trabalho, como é de fato, como é específico essa forma de pensar do Paulo Souza. Inclusive, isso traz muito semelhante com o que a gente trouxe uma parte do nosso vídeo anterior, que eu vou colocar aqui, que eu falei sobre treinamento estruturado. Inclusive, quem falou sobre isso foi o Antônio, né, o preparador dele, preparador físico dele. Ele falou, trocou ali uma figurinha com a Flá TV, aí falou sobre o treinamento estruturado, falou sobre a periodização tática. E aí é muito interessante nós debatermos sobre isso, porque inclusive aqui no canal, mas aí a gente usou o Carlos Carvalhal, né, como um desses treinadores que trabalham com a periodização tática, falamos sobre isso. E agora, tendo o auxiliar do Paulo Souza, o Antônio, ter falado sobre isso, é legal porque a gente aí sim pode imergir e pode falar sobre. A gente vai falar sobre a questão física, como é a preparação, o que na minha opinião acaba implicando diretamente, vai ser o grande desafio do Paulo Souza. O Paulo Souza na frente do Flamengo, ele vai ter como, na minha opinião, um dos maiores adversários, quiçá o maior adversário, é a preparação física baseada através dessa metodologia que é da periodização tática, que tem alguns princípios, que tem alguns subprincípios, que tem alguns subprincípios, mas tem uma forma um pouco diferente. E o grande desafio, sem dúvida nenhuma, para trabalhar aqui no Brasil, com este calendário do futebol brasileiro, com essa dinâmica do futebol brasileiro, com a perspectiva de que o jogo é domingo, quarta e domingo, é trabalhar junto com a periodização tática. Então eu vou trazer para vocês algum desses elementos para a gente entender. Beleza? Galera, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva no canal para você ainda que não está inscrito por aqui. Por aqui a gente debate notícias, opinião, análise tática, informações sobre o Flamengo. Então eu conto com a força e com o apoio de vocês. Beleza? Aperta o botãozinho de inscrever-se e eu conto aí com novos amigos rubro-negros. Compartilhem os vídeos, que é muito importante. É aquilo que a gente sempre passa, mas vale alertar. Tá certo? Conto aí com a força de vocês, galera. Então vamos rapidamente passar e relembrar, né, os princípios metodológicos. Propensão, progressão complexa e alternância horizontal. Eu vou trazer para vocês, eu vou colocar inclusive na imagem para vocês, é um gráfico que eu inclusive encontrei essa arte na internet de um artigo estrangeiro que fala sobre a periodização tática, mas no que a gente vai englobar na parte física, tá? A gente tem que lembrar que a questão da periodização tática é você conseguir agrupar vários elementos do jogo para que, né, esse coletivo ele funcione. Então você coloca a questão tática, a questão mental, a questão física, a questão psicológica, enfim, tudo isso tem relação direta com o jogo. Então é aquilo que a gente falou anteriormente. O Paulo Souza vai fazer o Flamengo marcar sob pressão. Então ele vai preparar esse time fisicamente para marcar sob pressão. Esse time, como é que ele prepara esse time fisicamente para marcar sob pressão? É para botar os caras ficar correndo em volta do campo lá? Eles vão ficar meia hora lá correndo em volta do campo, fazendo a preparação física do atletismo. Inclusive foi assim, né, que começou a preparação física no futebol. Foram profissionais do atletismo que foram convidados a trabalhar no futebol. Então, logicamente, eles traziam essa metodologia do trabalho deles do atletismo para o jogador de futebol. Então, aos poucos, foi evoluindo, foi tendo alguns ajustes, reajustes, e aí foi visto de uma forma completamente diferente. Então, vai ficar botando lá os caras, jogadores do Flamengo lá para correr em volta do campo e tal. Não, como é que você se prepara isso? É você entender como é que é esse sprint, né? Como é que é esse exercício, o que é feito. Para ele fazer uma marcação de pressão, então ele vai ter que ter muita intensidade, com perseguições curtas, e recupera a bola, toma uma decisão para o companheiro finalizar, enfim. Então o exercício é feito assim. É para o Flamengo dar tiros curtos, recupera a bola, os jogadores estão envolvidos, né, nessa parte da marcação de pressão. E aí faz uma finalização. Então é sempre dessa forma, né, que Vitor Frade conseguiu descrever a periodização tática como se fossem curtos processos para evoluir o time dentro da sua tática, né? Então é todos os ajustes, inclusive com condições mentais, etc. E aí eu peguei para vocês nesse artigo que eu encontrei na internet, que aí tem uma tabela só para vocês entenderem como seria a periodização tática, o dia a dia do Flamengo. Como são os treinos, o dia a dia, de segunda a segunda. Como é feito isso, como é a preparação. Imaginando num cenário ideal, que é longe do calendário do futebol brasileiro, por isso eu quero enfatizar essa questão que o maior adversário do Flamengo será o calendário do futebol brasileiro e aquilo que ele propõe, mais de 80 jogos, tantas competições, a necessidade de vencer todas. Então, assim, haverá questionamentos quando for poupar, quando for fazer rodízios, a gente sabe que é assim.
Antes de começar a temporada é tudo mil maravilhas. Quando começar a sair a escalação, tal, a gente sabe como é que são essas pessoas que geram as crises. É só para vocês entenderem então como é que é. Temos 2 períodos, como a gente observa, né, que são os períodos de recuperação, imaginando que o jogo é domingo, tá? Só pra gente ter uma ideia. Então, a terça-feira tem um período de recuperação, o sábado tem um período de recuperação, quarta, quinta e sexta a gente vê que está entre a operacionalização aquisitiva, e aí a gente vê que, dependendo da necessidade do grupo, aumenta e diminui a tensão do trabalho, aumenta e diminui os exercícios de agilidade. Mas a gente observa então que na terça-feira, né, menor tensão, menor duração, menos velocidade, tem a questão de menos desgaste emocional. Vale lembrar que na periodização tática, o Vitor Frade, quando escreve essa periodização, ele fala muito sobre a questão mental e psicológica. Isso também é influenciado durante a semana pela preparação. E aí já na quarta-feira, com os subprincípios, os dos subprincípios, né, tu já aumenta mais a tensão, você já diminui a duração, aumenta a velocidade, aumenta o desgaste emocional do indivíduo e obviamente do coletivo, para que na quinta-feira, também com propósito, né, os mesmos propósitos em regime, né, mais tensão, mais duração, já diminui a velocidade, já coloca muito desgaste emocional. Na sexta-feira já diminui a tensão, diminui a duração, mantém forte a velocidade, diminui o desgaste emocional. E na véspera do jogo, que seria no sábado, né, imaginando os jogos aos domingos, uma tensão moderada, baixa duração, velocidade moderada, um desgaste emocional moderado e um descontínuo alto. Então seria mais ou menos a lógica dessa preparação, seguindo essa margem, né, de um jogo durante a semana, de um jogo durante até dois dias na semana, tal, que é diferente quando a gente olha hoje o futebol brasileiro, que a lógica, né, o Paulo Souza vai entender isso, o futebol brasileiro é domingo, quinta, domingo, quarta, domingo, é muito diferente. E aí a gente consegue entender que você joga no domingo, aquela recuperação que eles têm pós 48 horas, de desgaste inclusive emocional que a gente está falando, ela é diferente, ela já é influenciada por uma viagem. O treino ele é mais em vídeo, você joga de novo, isso vai, conforme vai percorrendo essa temporada, isso vai desgastando. A preparação ela vai sendo precária, inclusive é por isso que até a gente falou muito de pré-temporada, por isso até eu particularmente, eu estou muito curioso de entender como vai ser a periodização no dia a dia, algo que nunca foi feito, né? Foi um treinador ou outro treinador que colocou em prática no futebol brasileiro, porque exclusivamente o calendário do futebol brasileiro ele é o maior adversário para esta metodologia, como de várias outras, mas exclusivamente para esta, que pensa em princípios, subprincípios, dos subprincípios, incluindo até não apenas o desgaste físico, mas até a questão emocional. Então é por isso até um pouco dessa curiosidade que a gente tem. Beleza? Então, sem dúvida, na minha opinião, o principal adversário desse Flamengo de Paulo Souza, que é um dos favoritos, óbvio, a essa temporada, mas o calendário vai implicar diretamente. Vai precisar de ajuste, vai precisar de adaptação, vai precisar de assimilação, porque não é fácil não. Beleza, galera? Forte abraço a vocês, continue se cuidando, compartilhe os vídeos com os amigos rubro-negros que a gente vai se vendo. Tchau, tchau.